todos, minhas cordiais saudações, desejando que a paz esteja convosco. Meu nome é Luiz Cláudio Furtado, eu sou um tarefeiro da SEAC, a Sociedade Espírita Allan Kardec, fica aqui em Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil. E nós estamos aqui nesse vídeo para chamar a atenção a todos que nos ouvem, que nos veem, para o momento atual que vive a nossa humanidade. Para lembrar ou relembrar da nossa obrigação enquanto cristãos e para mostrar que todos podemos fazer um pouquinho para que a gente possa ajudar Jesus nesta jornada evolutiva em que está atravessando o nosso planeta Terra, também conhecido, como o planeta azul, o planeta água, ou falando da origem do nome, do nosso planeta, que ela vem de uma deusa, a deusa Gaia, entidade titânica grega que representa a Terra. Os romanos, eles homenagearam a deusa Terra, que era a geradora de todos os deuses, batizando o planeta com o seu nome. Então Gaia é uma inspiração, porque Gaia foi a fertilidade do planeta. Eu não vim aqui falar disso. Mas você pode perguntar, mas eu posso fazer alguma coisa? Eu, num planeta tão grande, eu posso fazer algo? Existiu um escritor chamado Isótopo. Isótopo viveu na Grécia Antiga, na região da Trácia. Hoje é o território da Turquia. Ele viveu muito tempo, século VII antes de Cristo. Nasceu em Delfos nasceu em Delfos em 564 a.C. e desencarnou em 620 a.C. Ele foi o criador de várias lendas. A gente nem sabe, mas a raposa e as uvas, a cigarra e formiga, a lebre e a tartaruga, o vento norte, o vento sul, o pastor mentiroso, o lobo e o cordeiro. São tantas que talvez quem lida com criança saiba. E porque são conhecidas na realidade no mundo inteiro, tradições que perpetuaram. Mas o que eu quero me referir, que eu estou falando de Isótopo, é uma que ele tem muito importante, que ela fala, é o feixe de vara. Os feixes de vara. Ela fala dessa feixe. Que significa? O que ele diz nessa fábula? A fábula do feixe de vara. Ele diz que um pai, vendo os filhos brigarem, pediu-lhes que lhe trouxessem um feixe de varas amarradas. Orientou que cada um tentasse quebrar o feixe. Os filhos tentaram várias vezes, mas não conseguiram. Então o pai sábio disse: "Estão vendo, meus filhos? Unidos ninguém conseguirá vencê-los. Se, porém, vocês se apartarem por motivo de discórdia e egoísmo, qualquer adversário os vencerá." Inclusive, se não me engano, no ano passado, no ano retrasado, o CES, o Conselho Espírita do nosso estado, ele tem uma campanha com esse título, o Feixe de Vara. E por que eu estou falando tudo isso, Eu estou falando tudo isso porque
segundo que nos alerta lá no livro Estude Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e também por André Luiz. Emmanuel começava e André Luiz terminava cada capítulo, e ele foi ditado para Chico Xavier e para Valdo Vieira. E tem um item 40 dessa obra, que está escrito Socorro Oportuno. E ele cita algo interessante que diz assim: estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. Olha, o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. Sabe qual é? A caridade da sua própria divulgação. Divulgar o Espiritismo. E é isso que os conselhos regionais vêm tentando fazer, divulgar, procurando fazer, divulgar o Espiritismo. Essa é uma das atividades da Casa Espírita. Ou seja, nós podemos fazer algo em prol de nossa humanidade terrena. Pois o pouco que cada um de nós fazemos, nós estamos fazendo algo e não ficando de braços cruzados. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 932, Kardec, intrigado com isso, pergunta: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E os mensageiros espirituais superiores respondem: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. E estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Então, os bons, os que se colocam como bons, são tímidos. E é aí que entramos. E é aí que nós pequeninos, e aí lembra outra fábula, como aquela fábula do beija-flor e o incêndio, conhece? É uma fábula, essa fábula é atribuída a uma professora que é ativista, queniana, já desencarnou. O nome dela é Wangari Maathai. É uma queniana. Ela foi prêmio Nobel Prêmio Nobel da Paz em 2004. Ela desencarnou em 2011. E ela fala dessa fábula. E como é que seria a fábula? O incêndio começa numa floresta, os animais fogem para salvar as suas vidas. E aí um beija-flor voa de um lado para o outro em direção ao incêndio. Os animais maiores perguntam: o que está fazendo? Está louco? O que está fazendo? O beija-flor responde que está a voar até o lago para apanhar água e usá-la para combater o fogo. Os animais riem dele e dizem que ele é louco e que não conseguirá apagar o incêndio. E o beija-flor replica que ele está fazendo o que pode. Ele está fazendo a sua parte. Então essa fábula ela ensina que a mudança que queremos ver no mundo, ela deve começar por nós próprios. Porque como aquele feixe de vara, nós unidos somos mais fortes. E aí nós cristãos, nós do movimento espírita, nós do SEAC, podemos ser este pequeno beija-flor e nos tornarmos esse feixe de vara. Divulgando esta doutrina de amor que nós fazemos parte, que nós aderimos, que nós adotamos como nossa, que lutamos, que confiamos e que abraçamos e que realmente nós cremos ser o Evangelho redivivo, ser o cumprimento da promessa de Jesus. Sim, o Cristo de Deus. Quando ele diz, está lá em João 14, 16 e 17, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis,
porque Ele habita convosco e estará em vós. Esse é a promessa, e a doutrina espírita está aí cumprindo essa promessa. E aí é a forma simples, é uma forma simples que temos que nos instruir, precisamos estudar, temos que amar nosso próximo, pois nós sabemos que o amor é o antídoto de todos os males. E nós precisamos divulgar para que todas as pessoas, ou seja, nós temos que oferecer este conhecimento, não impor. A doutrina não impõe nada, a doutrina não exige nada ou força nada. Uma vez que nós sabemos que cada um tem o seu tempo, tem o seu momento certo de despertar. E a nossa casa, a SEAC, assim como diversas outras casas da nossa região, de todos os locais, e não só casas espíritas, né, de outras denominações cristãs, tem que se esforçado para essa divulgação, cada um da sua maneira. Mas sem o apoio, sem o seu apoio, não podemos fazer nada. A coisa não anda. Então, por isso que a gente vem aqui nesse momento. Então, além do trabalho que já é executado por esta casa, que conta, é novinha, uma casa bebê, 7 anos de fundação, e que a partir deste ano, né, estará com sua sede própria aqui em nosso município. Finalzinho agora de abril, acho que 29 de abril, se não me engano, nós já teremos essa casa funcionando, com sede própria, com reuniões públicas, com trabalhos diversos de uma casa espírita. Convidamos você. E nós temos em nossas redes sociais, principalmente no YouTube, nós temos uma série de mensagens, uma série de estudos que precisamos estudar. E é claro, tudo baseado e fundamentado nas obras da codificação espírita, né? E nós temos várias programações. Domingo a gente tem Emmanuel, Livro Caminho, Verdade e Vida, 18 horas. Segunda-feira nós temos às 17 horas, né? No domingo às 18 horas. Na segunda-feira nós temos às 17 horas, nós temos Minuto de Luz. Na terça-feira nós temos o livro Agenda Cristã, de André Luiz, às 18 horas. Na quarta-feira nós temos o livro Teu Lar, às 18 horas também. Na quinta-feira nós temos a mensagem daquela coleção Fonte Viva, composta de 6 livros, às 18 horas. E na sexta-feira nós temos às 17 horas novamente, quer dizer, não é repetido, mais um programa, Minuto de Luz, às 17 horas. E às 18 horas nós temos um estudo com apresentação minuciosa do livro Nos Domínios da Mediunidade, né, de André Luiz, e que vale a pena estudar, muito bem explicado, que temos o nosso Zap agora, temos o nosso e-mail, você vai fazer as perguntas que quiserem. No sábado, nós temos às 18 horas também uma mensagem de um livro também, do livro Caminho Espírita, que vai às 18 horas. E todos os dias, diariamente, às 12 horas, nós temos uma mensagem atualmente do livro Palavra de Luz, mensagenzinha curtinha. Ou seja, nós temos muito para oferecer, nós precisamos de você. E detalhe, a partir de abril nós teremos, nas segundas-feiras, que ainda está vago às 18 horas, um estudo sistematizado da doutrina espírita. E aí eu convido a todos que queiram conhecer. Quem deseja conhecer de verdade o Espiritismo, vale a pena acompanhar. Vale a pena acompanhar, pois nós utilizaremos como fonte principal aquele programa fundamental, tom 1 da Federação Espírita Brasileira. Então nós vamos pegar aquele livro, aquele manual, e nós vamos incrementar. Então, assim, nós vamos fazer um estudo muito didático que todos podem assistir para compreender, tá? Vai ser um trabalho longo, aproximadamente 1 ano, talvez, vai durar. E nós vamos trabalhar dentro desse módulo, dentro desse livro, com 8 módulos. Nós vamos estudar, nós vamos começar lá do princípio, vamos fazer um passeio, vamos falar da introdução ao estudo do Espiritismo, vamos falar da codificação espírita, vamos falar de Deus. Essa codificação a gente vai falar da história.
Vamos falar de Deus, nós vamos falar da existência e sobrevivência do espírito, da comunicabilidade dos espíritos, vamos falar da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, vamos falar do movimento espírita de uma forma geral, com a unificação, as viagens de Kardec, ou seja, nós vamos fazer um passeio didático, cada semana um pouquinho, para não ficar pesado, mas vamos aprender a doutrina espírita. E aí eu quero solicitar a todos, né, que nos auxiliem nessa caminhada, nessa jornada, nessa luta. Como é que eu auxilio? Auxilio assistindo, se inscrevendo no canal, acionando o sininho. Ou seja, a gente vai passar isso também além do YouTube, vamos passar para as outras redes sociais. Vamos passar e principalmente compartilha isso. Às vezes uma palavrazinha, uma mensagenzinha que chega, as pessoas às vezes estão com aquela necessidade, e Deus atua dessa maneira. Então nós, dessa forma, estaremos realmente contribuindo com Jesus de uma forma bem simples e bem efetiva. Então, eu solicito que façam perguntas, tirem suas dúvidas sobre o que for apresentado nos livros de estudo e também naqueles que são só apresentados. Se quiserem, a gente tem como levar as perguntas para as pessoas que estão trazendo o assunto. E um último pedido, né, não menos importante, é que eu precisa realmente, repetindo, reforçando, que precisa interagir, precisa dar curtida, precisa mandar emoji, mandar mensagem, sabe? Nós temos que alcançar o máximo possível nas nossas redes sociais, porque quando a gente faz isso, a gente alcança mais pessoas, então nós estamos levando ela mais alto. Precisa de que pessoas se inscrevam no nosso canal. Isso não vai dar dinheiro nenhum pra gente, isso aí não tem nada de fins lucrativos, de financeiro. O que a gente ganha, o que todos nós ganhamos como participamos, são bônus horas para que a gente possa chegar na espiritualidade com nossa bagagem um pouco mais recheada de boas atitudes. O nosso contato, né, a gente vai deixar, né, podem ser feitos por e-mail, pelo nosso Zap, que é muito mais prático. E a gente espera que vocês realmente entrem conosco nessa jornada para que nós possamos crescer juntos e superar as nossas dificuldades e se realmente nos tornarmos os trabalhadores da última hora. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações. Muito obrigado.